Terminou agora há pouco a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados, entre ex-ministros e militares de alta patente. Agora, então, todos vão responder a uma ação penal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e também deterioração de patrimônio tombado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o líder dessa organização criminosa e faz parte do chamado núcleo crucial dessa organização, formado ainda por 7 aliados do ex-presidente. Os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Ao contrário de ontem, quando apareceu de surpresa na primeira turma, Jair Bolsonaro desistiu de comparecer ao julgamento. A presença dele hoje tinha sido confirmada por assessores. Nesta quarta, ele acompanhou a sessão no Congresso, no gabinete de um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro. Pouco antes das 10 da manhã, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, começou a leitura do voto. Moraes iniciou lembrando os termos da denúncia. Disse que a acusação descreveu os fatos de forma coerente e que a denúncia cumpriu o requisito legal de apontar por meio de provas objetivas os crimes cometidos. A Procuradoria-Geral da República imputou os crimes, apontou a materialidade, ficou comprovado e aqui, presidente, é sempre importante nós recordarmos que os crimes praticados no dia 8 de janeiro, em relação à sua materialidade, não estamos falando em autoria ainda, foram gravíssimos. Alexandre de Moraes ressaltou que não se pode esquecer a gravidade dos atos de 8 de janeiro. O ministro afirmou que as pessoas que atacaram os prédios dos 3 poderes não eram inofensivas, nem estavam ali a passeio. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas aparentemente foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos. E o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. Em seguida, Moraes pediu para exibir imagens que, segundo ele, comprovam a violência de atos golpistas. O vídeo mostrou episódios como o ataque à sede da Polícia Federal na região central de Brasília, no dia 12 de dezembro de 2022, quando o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin foram diplomados. A tentativa de explodir um caminhão perto do aeroporto na véspera do Natal, também em 2022, além dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e dos ataques golpistas no dia 8 de janeiro de 2023. Em seguida, Moraes passou a relatar em ordem alfabética como cada um dos denunciados atuou dentro do plano golpista. O relator rebateu argumentos apontados ontem pelas defesas dos acusados para a rejeição da denúncia. O primeiro foi o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. A denúncia aponta a existência de uma ABIN paralela para investigar adversários políticos e desacreditar as urnas eletrônicas. O ministro disse que as provas da atuação de Ramagem não dependeram da delação de Mauro Cid, que foram obtidas por investigação independente da Polícia Federal. O ministro respondeu questionamentos levantados pela defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, de que não há provas contra o militar. Moraes apresentou uma planilha com entradas e saídas dos comandantes das Forças Armadas da época no Palácio da Alvorada, encontros em que, segundo a Polícia Federal, se discutiu a minuta do golpe. Apesar de algumas alegações, com todo o respeito, de que minutas de golpe são coisas normais que corriam pela internet, o ministro Flávio Dino
Dino até perguntou, né? Onde estava essa minuta? Porque essa minuta corria entre autoridades, é como se fosse algo normal. Todos darem um palpitinho na minuta de golpe, vamos melhorar aqui para o golpe ser um pouco melhor. O relator afirmou que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi outro integrante do núcleo central da denúncia que agiu de forma ilícita a favor do plano golpista. Anderson Gustavo Torres teve papel central na concretização do plano, com o objetivo da realização de um policiamento direcionado no segundo turno das eleições por parte da Polícia Rodoviária Federal, que está dentro da estrutura hierarquicamente subordinada ao ministro da Justiça. Alexandre de Moraes citou os pontos que implicam o general da reserva, Augusto Heleno, na tentativa de golpe. Segundo o ministro, o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional ajudou a estruturar o sistema de desinformação das urnas eletrônicas. A conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro foi a quinta a ser detalhada. Segundo o relator, a primeira etapa do plano golpista foi colocada em prática pelo ex-presidente, quando passou a dar declarações para desacreditar as urnas eletrônicas. O ministro afirmou ainda que Bolsonaro teve conhecimento da Operação Punhal Verde Amarelo para matar, entre outras autoridades, o presidente Lula e o próprio Alexandre de Moraes. Também disse que Bolsonaro não só teve conhecimento, mas agiu para viabilizar a minuta do golpe. Não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Não há necessidade de ler a minuta do golpe, porque ela já é conhecida por todos. No caso das condutas de Mauro Cid e do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, Alexandre de Moraes foi mais sucinto e afirmou que a Procuradoria apontou elementos suficientes de autoria. O último denunciado foi o general da reserva Braga Neto. Segundo Alexandre de Moraes, a denúncia contra o general deve ser aceita. O relator aceitou na íntegra a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. O voto de Alexandre de Moraes durou aproximadamente 2 horas.